Olha, nós vamos começar o nosso assunto de saúde aqui no Vida Melhor. Gente, a pele é o maior órgão do corpo humano e por isso tende a desenvolver uma série de doenças, lesões, manchas e degenerações. Hoje nós vamos falar de um problema muito comum e um tanto incômodo, que é o caso do furúnculo. E para nós aprendermos mais sobre esse tema, eu recebo o dermatologista Dr. Cláudio Ulcan. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Obrigado, no Vida Melhor, seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos sentar aqui, por favor. Você sabe que nós recebemos aqui muitas sugestões de pauta, não é? E quando as pessoas escrevem para nós, elas escrevem assim, querendo dicas até de como resolver certas situações. No caso do furúnculo, eu não sabia que era tão comum. Por que é tão comum se ter furúnculos, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Furúnculo é uma infecção de pele. Tá. E nós estamos povoados na nossa superfície de bicho. A gente tem fungo, a gente tem bactéria, a gente tem vírus que vivem em harmonia ou não na superfície da pele. Em determinados momentos, isso quebra, esse equilíbrio não fica muito estável e aí a gente tem uma infecção de pele. E um tipo de infecção de pele bastante frequente é o tal do furúnculo, que é uma infecção profunda da unidade chamada pilosebácea, do pelo. Infecciona e causa um baita de um processo inflamatório. Quer dizer, para eu ter um furúnculo, eu tenho que necessariamente ter um pelo por cima. É isso que eu entendi? Os furúnculos só dão em áreas onde nós temos pelos. Ah, entendi. E ele é um caso de uma infecção profunda desse pelo. Entendi. Lá embaixo ele tem uma haste, ele tem uma glândula sebácea e depois lá embaixo ele ainda tem uma área onde começa a replicar bactéria. Nós temos imagens, né? Nós temos uma arte. Coloca pra gente, por favor, pro doutor até explicar pra gente. É isso aí, né, doutor? Esse é um exemplo, né, um diagrama de como evolui o furúnculo. A gente tem lesões de pele que são mais superficiais, as bactérias quando atacam a superfície causam outro tipo de lesão, chamada foliculite, e quando ela aprofunda e causa esse intenso processo inflamatório, essa bola dolorida, que você não consegue quase mexer, que incomoda para dormir, a gente chama isso de furúnculo. Tá. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão hormonal. Tem relação? Os hormônios não têm relação com isso. Não. Se você vai ter mais ou menos infecções de pele, depende de uma série de fatores, como a sua higiene, depende do seu estado imunológico, mas a parte hormonal não. A não ser que você tenha uma doença séria de tireoide, ou você tenha um diabetes que está descompensado, aí você tem infecções diversas com muito mais frequência. Beber água ajuda a evitar furúnculos? Nada. É bom Nada. para outra coisa, mas mito. beber água e o furúnculo não tem relação um com o outro. Eu queria falar um pouquinho sobre a faixa etária. Existe alguma faixa etária onde os furúnculos são mais frequentes? Ele acomete todas as faixas etárias, mas é mais comum em idosos. É mais comum em pessoas que têm outros tipos de problemas associados, em que a imunidade está mais baixa. Pessoas acamadas, pessoas que fazem muito esporte, lutadores, por exemplo, de artes marciais que ficam no kimono suado e um raspando no outro, são pessoas que frequentemente passam doenças de pele de um para o outro pelo contato, pela fricção. Então, por exemplo, quem faz muito judô, jiu-jitsu, passa herpes de um para o outro, que é uma lesão viral, passa bactéria de uma pessoa para outra, então pode desenvolver furúnculo com mais facilidade. Mito ou verdade? As roupas íntimas muito apertadas dão furúnculo? Essa pergunta, se a roupa íntima... Olha, se você usa calças jeans muito apertadas, se você sua bastante na região da virilha e das pernas e não tem uma boa higiene, você tem mais furúnculo do que quem não tem. Tá. Né? Mas a roupa íntima, não. Não, né? Não Tem que necessariamente. estar bem lavadinha, né? Bem É que cuidada. tem pessoas que falam assim, porque você pressiona muito a pele e por isso você cria uma certa infecção. Mas acredito que não. É mais ligado à higiene, como o senhor está falando. A higiene e a população de bactérias na superfície. Veja, o furúnculo é causado por uma bactéria que chama Staphylococcus. Tá. A gente tem essa bactéria Staphylococcus, principalmente um sobrenome chamado aureus, na pele. Você tem na sua pele, eu tenho na minha pele, a maioria das pessoas tem um pouquinho de bactérias Staphylococcus na pele. Quando a gente tem muito, ou quando você tem uma quebra na sua imunidade, essa bactéria entra através do orifício do pelo e vai lá na profundidade causar um processo inflamatório. E isso vai aumentando, 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 essa infecção cresce e vira o furúnculo. Entendi. Doutor,
Tem também uma outra pergunta que eu queria fazer a respeito dos produtos de higiene que nós utilizamos. Um exemplo seriam os sabonetes bactericidas. Eles propiciam a utilização. Tem gente que toma banho com sabonetes bactericidas. Por acaso, esse tipo de utilização permite com que a pele fique mais vulnerável e apareçam furúnculos? Essa pergunta é excelente, porque as pessoas têm um conceito de que se eu limpar 99,9% das bactérias da pele, que é o que o anúncio do sabonete bactericida fala, eu vou limpar das bactérias da sua superfície, eu não vou ter infecção de pele. Tá. Mas esse tipo de produto já foi proibido nos Estados Unidos e tem alguma série de mobilização da Sociedade Brasileira de Dermatologia para diminuir ou proibir o uso no dia a dia de sabonetes que matam as bactérias da superfície. A gente precisa de bicho na superfície, assim como a gente precisa de muita bactéria no interior. A gente tem trilhões, muita bactéria no interior do nosso trato digestivo e elas têm uma função importante no sistema imunológico, assim como as que estão do lado de fora. Então a gente não gosta que você tome banho ou que você lave a mão com frequência com produtos que matam todas as bactérias. O que eu preciso? Se eu mato 99,9% das bactérias, quem sobrou? A bactéria resistente, sobrou a superbactéria. Entendi. Aí ela tem mais chance de proliferar e causar todos os tipos de infecções. Você vê que coisa, né? A gente vê em todos os lugares que nós vamos sabonetes bactericidas. A gente vê lá o gelzinho. A propaganda, né? Todo leva mundo a crer que se meu filho usar isso, ele vai estar mais protegido. E não é verdade. Infelizmente. Vamos falar um pouquinho sobre a foliculite. O que é a foliculite? Tem uma arte, inclusive, coloca pra gente, por favor. Isso é muito importante, porque no primeiro estágio, a infecção, quando ela é superficial, a gente chama de foliculite. É o mesmo bicho, é a mesma coisa, mas é muito mais comum eu ter infecções na superfície do pelo e da pele do que na profundidade. Então, quando a gente faz a barba, por exemplo, e depois de alguns dias, algumas pessoas têm um monte de bolinhas amareladas, ou quando você faz depilação e nasce um monte de bolinhas amareladas, a gente chama isso de foliculite, que é uma inflamação do folículo do pelo, ou uma infecção, ou alguns chamam de pseudofoliculite, porque é o pelo querendo sair, mas esse processo de bactérias e de inflamação, que você vê bem nessa foto, chama foliculite, e é muito mais comum nas pernas, na virilha, nas axilas, nas áreas que tem pelo, do que o furúnculo. Você sabe que também tem esses medicamentos que a gente passa para secar, muitas das vezes, as espinhas. Se eu passar esse tipo de medicamento num furúnculo, eu posso prejudicar? A gente usa secativos que têm ácidos, por exemplo, ácido salicílico, ácido glicólico, eles são ótimos para tratar as bactérias da superfície e as bolinhas de pus, as espinhas. Mas não funciona nada para o furúnculo. Ele vai funcionar um pouquinho na foliculite. No furúnculo a gente não vê muita diferença. Bom, nós queremos que você participe dessa conversa. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu vou passar aqui o WhatsApp do Vida Melhor, é 11 95045 1840. 95045 1840. Envie sua pergunta sempre colocando seu nome e a localidade de onde você está falando. Olha só, a Lourdes Falcão de Vitória Espírito Santo pergunta, tem alguma vacina para combater furúnculos, doutor? Essa pergunta é boa. A gente não tem vacina. A gente tem que cuidar da nossa saúde, ter uma boa higiene e quando você tiver um furúnculo, você espera para ver como ele evoluir. Se em algum momento você tiver febre, dor muito intensa e passar 5 dias, uma semana, ele não melhorar, só crescer, é hora de você procurar o pronto-socorro ou um dermatologista. Porque a maioria dos furúnculos, eles evoluem espontaneamente. Eles melhoram sozinhos. Seu organismo se encarrega de tratar e de curar. Mas quando isso não acontece, eu preciso da ajuda do antibiótico. Tá. A gente vai dar remédio para você tomar. E a gente tem que lembrar que muitos furúnculos, eles drenam espontaneamente. Eles formam uma coleção grande de pus na profundidade que dói muito e só vai aliviar quando a gente fizer um furo e espremer. Então precisa drenar. Aí tem que retirar essa coleção de pus, forma uma lagoa de pus na profundidade. Entendi. E o antibiótico não consegue chegar, o seu sistema imunológico não consegue combater esse pus que está formado, então o seu organismo tende a superficializar, ele vai empurrando isso para cima até a hora que você vai no médico ou espontaneamente ele estoura e rompe, aí você tem um grande alívio da dor, porque dói muito. Doutor, eu quero continuar esse papo, nós temos aqui algumas perguntas que a nossa produção separou
de telespectadores que também nos enviaram as questões. Vamos colocar a primeira aí no ar, por favor? Diz assim, olha, vem lá de Rosiane Costa, Salvador, Bahia. Um beijo carinhoso ao povo baiano, sempre carinhoso com a gente aqui na Rede Vida. Boa tarde, eu gostaria de saber se existe diferença entre o pelo encravado, a espinha e o furúnculo, ou se são todos iguais, sendo o furúnculo uma espinha gigante. Você vê, ela prestou atenção no que nós conversamos, é exatamente isso. A espinha é uma entidade à parte, é uma outra categoria, mas também é um processo inflamatório das glândulas sebáceas da face. Mas não tem relação tanto com bactérias, mas com a parte hormonal e algumas outras coisas. Tá. No entanto, a foliculite e o furúnculo, sim, eles são exclusivamente causados por bactérias e o tratamento, então, é a higiene local, antibióticos tópicos, eventualmente, em casos raros, a gente dá antibiótico oral. Uma coisa importante é a gente falar que quem tem muito dessa bactéria, tem gente que tem furúnculo toda hora. Chama-se furúnculo de repetição. Porque ele tem a bactéria, a gente trata, toma antibiótico, passa um mês, passa 2 meses, volta de novo um furúnculo grande no mesmo lugar ou em outro lugar. Essas pessoas são os raros casos onde a gente gosta que ela tome banho com sabonete antisséptico, que nós conversamos que não é indicado, mas algumas vezes, em quem tem furúnculo de repetição, a gente pede para ela tomar e para os seus familiares tomarem 1 ou 2 vezes por semana um banho com sabonete antisséptico. É a única hora que a gente gosta de usar nesse momento. Tá. Tem uma pergunta aqui, então, falando de familiares, que vem lá da Praia Grande, litoral aqui paulista. A Maria Helena nos enviou. Ela diz assim, oi, doutor, eu ouvi dizer que o furúnculo pode ser passado se eu compartilhar toalha e até mesmo de dormir no mesmo lençol de alguém que tenha esse problema. Isso é verdade? Isso é verdade. Os bichos, eles passam de uma pessoa para outra. Então, o furúnculo é bactéria, ela passa. Micose dos pés passa. Herpes e outros vírus, eles passam também. Mas não adianta só você entrar em contato com o bicho. Você tem que ter um ambiente propício para ele crescer. Então, muitas vezes você anda descalço na sua casa, todo mundo tem fungo nos pés, passa fungo para o chão, mas você não desenvolve a micose. Por quê? Porque na sua pele não tem um ambiente, ele não cresce. E a mesma coisa vale para o furúnculo. Às vezes, sua esposa tem furúnculo de repetição, você dorme com ela, você está cheio de bactéria na pele, mas você não desenvolve a pele. Então, precisa de um acompanhamento médico. Os animais podem passar algum tipo de bactéria que desenvolva furúnculo, não? Os animais passam bicho para a gente, mas normalmente os fungos e bactérias dos animais, eles são propícios para o cachorro ou para o gato. Por exemplo, o piolho da pomba. A gente pode pegar, mas ele não cresce muito bem no homem. A gente vai ter uma coceira por um determinado tempo, mas depois ela acaba indo embora. Assim como o bicho geográfico. O bicho geográfico é um bichinho que entra nos pés e vai caminhando, mas ele acaba morrendo espontaneamente porque ele não penetra. Entendi. Próxima pergunta vem de Aracaju, Sergipe. É a Elizabeth Cristina que envia. Ela diz assim, boa tarde, Fábio e doutor. Ô, doutor, o uso de calça jeans, falamos agora há pouco, né? Pode ocasionar furúnculo? Sim, calça jeans muito apertada, kimono, aquelas legs em que a pessoa fica muito suada e não se lava muito bem. Se você tem uma predisposição, você vai ter com mais frequência foliculites, micose, principalmente na virilha, que é uma região quente e escura, e também, eventualmente, furúnculos. Tá certo. Quer dizer, então, no caso, até aquelas roupas que fazem a gente suar muito, não é? Aquelas que são mais, tecido menos... que transpira menos. Que transpira menos, que sai menos a transpiração pelo tecido. O bicho gosta do quente e do escuro, as bactérias, fungos e vírus. Quanto mais escuro e mais quentinho, mais ele vai crescer se você tiver um ambiente propício. Na maioria das pessoas, a gente sabe que usa calça apertada, tá ótimo e não tem nada, né? Também não vamos generalizar. Mas se você tem infecções de pele, você deve procurar usar roupas mais folgadas. A Tânia Medeiros, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, pergunta: boa tarde, a minha dúvida é com relação à depilação. Esse procedimento pode levar ao surgimento de furúnculos? Eu vou acrescentar aqui na pergunta dela as depilações frequentes e principalmente de áreas em que não se depila. Que agora até homem está fazendo depilação, né? É verdade. A depilação com cera ou as depilações mais prolongadas e definitivas com laser são procedimentos muito seguros e muito utilizados. E a gente recomenda que as pessoas façam
à vontade, só precisa ter cuidado com higiene realmente, fazer num lugar que está muito limpo e observar. Se você fizer, toda vez que você faz depilação, você tem infecção de pele, você tem foliculites ou furúnculos, alguma coisa está errada no salão que você está fazendo ou com você. Então, primeiro, troca de salão, se você continuar tendo foliculites, aí procura um dermatologista. Mas pode fazer que é muito bom. Olá, boa tarde. Eu me chamo Patrícia, sou de Santa Catarina. Gostaria de saber quais os cuidados para eliminar os furúnculos e se a pessoa com pele oleosa tem mais predisposição para tê-los. Verdade, quem tem pele oleosa tem uma tendência maior, mas também quem sua mais tem mais tendência. E os cuidados são aqueles que a gente conversou, é higiene mesmo, cuidado. É o principal, né? Boa tarde, eu sofro muito, tenho 44 anos, doutor, e sofro a vida inteira com furúnculos, principalmente na região da virilha. Eu já fiz até depilação a laser, mas nasce assim mesmo e assim que eu faço. A Geisa de Dracena que está perguntando por que nesse caso da depilação laser volta a ter furúnculos. Isso é muito importante. Algumas pessoas têm furunculose de repetição. Então a gente trata e volta, trata e volta. Mas no caso dela, se ela tem há 20 anos, provavelmente ela tem uma outra doença que chama hidradenite ou hidrosadenite, que é uma má formação nas glândulas sebáceas que a gente tem na região da virilha, axila ou mama. Então a gente não consegue tratar. Ela passa antibiótico, ela toma antibiótico, melhora e volta, melhora e volta. Seria importante ela procurar um dermatologista e falar, olha, será que eu não tenho hidradenite ou hidrosadenite? Porque essa é uma doença de difícil controle e que é bastante incapacitante. Às vezes a gente opera e recorta toda essa região da virilha, bem profundo, tira toda essa pele com as glândulas doentes, costura ou deixa aberto em alguns casos e trata dessa maneira. Poxa. Porque a pessoa não consegue nem se vestir, não consegue dormir, está sempre saindo pus, secreção. Não é infrequente, é comum. Poxa vida, nunca tinha ouvido falar dessa. Quero agradecer muito sua presença, doutor Cláudio, pela sua participação. Quero passar os contatos. A clínica tem um site, é www, está aparecendo aqui no vídeo, clinicavulcan.com.br. É isso? É isso mesmo, então, clinicavulcan.com.br. Bata uma fotinho aí, depois você acessa. Pode fazer perguntas também, né? Pode, tem um WhatsApp lá no site, mas o Conselho Regional não permite responder, né? Você vai conversar com uma assistente que vai tirar algumas dúvidas sobre cuidados básicos. E aí depois entre em contato, qualquer coisa que quiser fazer uma consulta, né? Estou à disposição. Doutor, muito obrigado, foi muito bom o nosso Obrigado. papo. Obrigado por ter vindo no Vida Melhor.